Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lessa, o Pipo Mal, diretamente da RadioSolarBrasil.net, ao lado de dois cidadãos de Gotham muito preocupados. Marcel Campos, beleza? Beleza, Alexandre, bora aí para mais um Baderna News, né? Fofocas do mundo diário, e eu fiquei curioso aí com esse... História do Batman? Mais uma? Aí. Será? E Roger Simões, jovem, como vai? Do jeito que eu tô nervoso. Vou fazer que nem uma... Vocês já leram o Monstro do Pântano, do Alan Moore, não, né? Sim. Quando ele vai buscar... Quando prendem a Abigail lá na... Quando prendem a Abigail lá em Gotham, ele transforma Gotham numa floresta, cara. Ele é sinistro. A única floresta que Gotham é, na verdade, é uma selva de pedra. Selva de pedra. Realmente, eu quase não vejo árvores em Gotham, não é verdade? E temos aqui, né, no News, roteirista da trilogia Batman, o Cavaleiro das Trevas, quer fazer o quarto filme da saga, né? E eu até pensei, será que é o David Goyer e tal, né? Na hora eu pensei assim, mas não, foi o irmão caçula aí do Nolan, Jonathan. Né? O Jonathan, que tá com a série do Fallout também, né? Tá trabalhando. Irmão do diretor Christopher Nolan, roteirista da trilogia Batman, Cavaleiro das Trevas, e voltaria para o Cavaleiro das Trevas 4. Com multiversos em alta e atores revisitando seus papéis icônicos, a esperança nunca esteve tão grande, né? Aí ele diz aqui, isso seria um sonho, então se eu tivesse a chance de voltar e trabalhar nisso de novo, com certeza. Também revelou que inicialmente tinha reservas sobre Bane ser o vilão de Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Discutimos bastante sobre isso, disse Jonathan, conforme relatado pelo Hollywood Reporter. E a ideia de Bane surgiu durante uma conversa com o David Goyer e o Christopher, né? Eu estava um pouco incerto sobre isso na fase inicial da história, mas não queria ser uma voz discordante. Chris compreendeu que, considerando o que havíamos feito até então e o que Heath Ledger havia alcançado com o Coringa, não seria prudente seguir por esse caminho. Né? Então comecei a considerar a possibilidade do Charada e explorar o que poderia ser feito com esse personagem. No entanto, percebi que isso poderia acabar se assemelhando ao que já havíamos feito com o Heath. Então decidi mudar de direção. E essa mudança representaria também uma mudança de gênero. Uma das coisas que mais me entusiasma em Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge era a oportunidade de, após um filme de gênero de crime urbano, como Cavaleiro das Trevas, né, explorar uma atmosfera pós-apocalíptica. Afinal, por que não arriscar e ver o que acontece se Gotham fosse destruída e observar suas consequências? Né? E falando aqui, né, filmes, né, são aclamados, né, público, crítica, não sei o que, blá, né, e o último aí arrecadou mais de $1 bilhão, né, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí, o que vocês gostariam de ver nesse quarto filme aí, que é rumor e tal, são né? Rumores, provavelmente não vai sair. E curioso é que você tem que imaginar Pelo que... menos não tão cedo, né? Não deve sair tão cedo. Se for pra sair, não vai sair tão cedo. E tem que imaginar que vai ter que voltar com todo mundo aí, né? Se for uma continuação direta, lógico, né? Depois do 3, que ele tá aposentado e deixou ali claro que o Robin assumiria o comando de Gotham ali no heroísmo. Cara, tem que voltar o Christian Bale, tem que chamar o Michael Caine. Embora possa fazer uma desculpa pro Alfred não aparecer mais, não sei. Mas é fato que o Christian Bale voltaria, né? E também apagar... o quê? Vai ser da DC. Vão ter que apagar o que o Pattinson e o Reeves já tinham feito nesse novo, que é quase um novo universo, né? Ou não, um universo paralelo, vamos dizer assim. É chamado Elseworld, né? Na verdade, assim, se a gente for parar pra pensar, isso aí é quase um devaneio, né? Sim, dificilmente isso vai acontecer. Porque eu acho que... Sei lá. Eu implique muitas outras coisas. Extremamente surpreendido se isso de fato acontecesse. Ou pelo menos nos moldes que a gente imagina que aconteça, se né? já estamos vendo Coringa 2 musical, né? Eu já tô acreditando mas tudo, a gente tá né? falando o quê? Do Nolan de fato na direção ou não? Nolan não seria a direção? Ele voltaria, eu acho que sim. Aí talvez sim. Aí a primeira coisa é que você irmão, teria que ter o Nolan de novo na direção. Aí já seria um problema. Não, tô dizendo assim. Assim, dele voltar? Ele querer voltar. Aí você tem os atores. Que também é um cast complicado de reunir. Eu acho que os atores ainda são é o elo mais complicado. Entendeu? Porque o Bale mesmo já fala que não voltaria mais. Isso aí, na verdade, a única coisa que eu tô pensando é assim, não se passa de uma entrevista dele falando que tem vontade. Um grande boato, vamos dizer. Um boato não, um grande rumor, né? Um boato, porque de fato ele deve ter falado isso. Mas um rumorzinho. Uma coisa é eu falar, eu também queria que isso acontecesse. Outra coisa é isso acontecer. Eu queria voar também, queria ter a possibilidade de voar. Ele mandou essa, eu queria ter a possibilidade de fazer um Batman 4. Agora,
a gente pensa assim, poxa, não, seria legal. Então, aí, no aí campo já- do si, No campo do si, eu acho no que campo tem... do Arif, né? Do Arif. É. Então, mas eu acho que ainda assim, se tudo ainda é uma especulação, implica em muita coisa difícil. O Christian Bale já havia, depois do Ressurge, que ele deu uma entrevista e falou que já estava cansado fazendo ali o terceiro. Estava cansado. Então eu acho difícil ele retornar para um quarto. O próprio Christian Bale, acredito que ele não voltaria. Ah, faz aí por cachê te dou um cachê de 50 milhões. Só o teu cachê. Cara, não sei. Né, ele é um ator, né, assim, meio polêmico, complexo de se lidar. Michael Caine já, tá mais velhinho ainda, né? Já até se aposentou. Já até né? se aposentou, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, quer dizer, 90 anos. Tá bem velhinho, não sei se voltaria não. E é aquela coisa, cara, é difícil, é um projeto que seria difícil fazer esse Batman 4. Sair, né? Muito improvável, tá muito mais pro improvável. Se fosse pra voltar, talvez nos moldes, você fazer de fato um Cavaleiro das Trevas, assim, nos moldes que foi os quadrinhos mesmo, assim, se fosse pensado dessa maneira, o Christian Bale já mais velho. Seria até... Cara, acredito que poderiam escolher até outro ator, sabia? Esse é outro ator. Um ator coroa. Com a direção do Nolan, entendeu? Sim. Aí sim. Você não precisaria nem... Ou que nem nos quadrinhos Uma Nova Robin. Sim. Então, assim... Não, aí boa ideia. Aí é o projeto que os fãs abraçariam. Porque, na verdade, esse projeto do Cavaleiro das Trevas nunca... Tô dizendo quadrinhos, tá bom? Sim. Tentaram já algumas vezes lá, que nem uma vez ousaram falar que Batman vs Superman seria um Cavaleiro das Trevas, né? Não chega nem perto. Nunca. Entendeu? Nem o filme mesmo. O filme mesmo Cavaleiro das Trevas não tem nada a ver. Não tem muito a ver com o quadrinho. Só pega o título assim, emprestado. Exatamente. Né? É porque o Batman ganhou essa alcunha de Cavaleiro das Trevas, né? Então, o que acontece? Você pegar mais ou menos a história, não precisa ser necessariamente igual, mas mais ou menos o cerne da história ali do Cavaleiro das Trevas. Dele de coroa, exatamente. já quase se aposentando, saindo dali né? Dele enfrentando aqueles problemas. E uma nova Robin trazer ele de volta. Isso, né? Eu acho que seria interessante seria legal, com a direção do Nolan, né? E a escrita do Jonathan. E estaria ainda num mundo devastado e distópico, como ele até menciona ali. Tem tudo a ver com o quadrinho do Miller. Tem tudo a ver. Décadas depois do Ressurge, por exemplo. Você vê que tem várias gangues já dominando, né? Eu tô dizendo assim, o mesmo universo do Ressurge, do Cavaleiro. O mesmo universo Nolan, que eu tô dizendo, né? Só que, sei lá, 30 anos depois. Com ele coroa, aí eu acredito que ia ser maneiro. Podia ser maneiro aí. Se fosse seguindo a linha do Miller, que o Frank Miller fez. O que vocês acham que poderia ter nesse quarto filme, assim, com relação à trama, por exemplo? Quem seria o vilão? Primeiro, isso que eu ia falar. O vilão tem que ser muito bom. O Charada é um vilão bom, só que ele já foi utilizado agora de duas novo. vezes. Duas vezes. Eu ia falar de novo agora no Batman do Pattinson. Espantalho, já também esgarçado. Cara, eu gosto de vilões mais assim, do B do Batman, assim, sabe? Que todos são maravilhosos. Killer Croc, o Cara de Barro. Cara de Barro, que, né, lida ainda com o lance dos bastidores, se Mike for Flanagan a origem falou, né, do Cara de Barro. Queria é muito fazer bom. um filme do Cara de Barro. Ele é o camaleão, né? Ele é um cara que se transforma. O primeiro, né? O clássico. Eu gosto daquele que é o ator. É um ator de TV que eu não sei se... Acho que ele não é o segundo, né? Foi o segundo a origem do Cara de Barro. Animada, que é da Batman Animated Série. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Porque o negócio da atuação. Da atuação, também, né? ele precisa do... Tem que ser outra pessoa. Um vilão mais dramático. Agora, cara, um vilão de ameaça física e ameaça até meio assustadora e monstruosa é o Homem-Morcego, cara. Morcego é o morcego... morcego humano, né? Porque o morcego humano, ele é quase um anti-herói, né? Se você analisar meio Magic Monstro, né? Se você for ver bem, por esse lado. Um vilão do Batman, tão vilão. Mas soaria uma história mais meio original. Ele é tipo o lagarto do Homem-Aranha. Isso, eu acredito até que um pouco mais herói do que o lagarto. Eu tô querendo dizer assim, o morcego humano, ele é a criação do Neil Adams com Dennis O'Neil, já na década de 70. Eu gosto muito desse entendeu? vilão. Uma fase assim, uma fase muito, muito laureada do Batman, né? Que foi tipo saiu daquela fase tenebrosa da Era de Prata, que, né? Lá do Batman, que foi horrorosa. Batman nos quadrinhos em geral, né? Que foi horrorosa. Então, quando o
o Neil Adams assumiu o desenho, depois entrou o Dennis O'Neil, que é a junção dos dois, foi só pra frente, só coisa linda. Sim. Então o que acontece? Aí muitas coisas foram criadas, inclusive o Morcego Humano. Eu gosto muito. E o desenho e o visual dele é muito interessante também. Sim, né? e eu um dos acho... personagens que eu mais gosto do Batman. E vou falar, seria a grande ameaça do Batman fora do campo humano, né? Porque ele só ainda até hoje, né? A gente só vê vilão ainda humano, né? O próprio Bane, que ainda é uma... Pô, o Bane é monstruoso, física, mas o Bane ainda é, né? Corpo humano. O Bane tem um negócio ali do soro, do veneno. Mas eu quero dizer assim, o visual do Bane ainda é humano, né? Um cara grandalhão. Sim. Agora imagina uma criatura, entendeu? Seria algo diferenciado pro Batman. Eu torceria. Se fosse pra escolher um vilão, meu primeiro, eu gosto muito até do Ventríloco, no pessoal que eu gosto muito do Ventríloco. Acho tramas psicológicas do Ventríloco. Eu gosto do Morcego Humano, eu só não consigo enxergar ele num quarto filme do Nolan. Eu teria que entender muito o roteiro pra encaixar um Morcego Humano ali, entendeu? Eu já veria talvez o Mr. Freeze mesmo. O Seu Gelo. Se fosse um negócio mais vilão tipo, também. se fosse um negócio tipo, como eu falei, Cavaleiro das Trevas. Mais psicológico. Também. E até romântico. Eu tô falando, se fosse uma parada grandiosa, conforme eu falei, de Cavaleiro das Trevas, eu acho que o Mr. Freeze combinaria mais. Combinaria mais, é verdade. Por ser uma coisa mais, assim... ele tem um escopo mais... Até com a pergunta trocadilho do Apocalipse de Gelo, né? Seria uma coisa mais apocalíptica. Mas eu acho que o Morcego Humano era uma coisa mais intimista. Um filme mais contido. E diferenciado. Eu acho que como o Morcego Humano ia ser mais diferenciado. Seria uma coisa, uma pegada mais... Uma pegada até de terror. Um pouco mais de suspense. Poderia fazer um filme interessante com o Morcego Humano, sim. Mas conforme eu falei, essa pegada de Cavaleiro das Trevas é uma coisa maior, Gelo combina talvez mais, o Senhor Gelo combinaria mais mesmo. Eu coloco, se fosse uma trama, realmente eu faria algo mais ou menos nesse sentido, assim, pegando de repente o Joseph Gordon-Levitt fazendo, entre aspas, o Batman, né? E aí... Eles podem trabalhar... Eu acho que poderiam até mudar. Eles podem trabalhar um vilão, né? Eu tô botando aqui, entre aspas, vilão... entre aspas, porque não é bem um vilão, né? Mas é a Corte das Corujas, né? Sim. Pode ser Eles também. podem trabalhar nesse quarto filme. História bem pesada. Que é relativamente assim, um arco recente. Recente que eu digo assim, sei lá, 10, 15 anos atrás. 10 anos, de 15 anos. 1952, né? Então eles podem também, que nunca foi trabalhado, eu acho, né? Nunca foi. A Corte das Corujas não foi trabalhado. Não. Poderia também ser... Uma história bem elaborada. Mr. Freeze, talvez, né? Também pode fazer faz a mulher dele de refém. Verdade. Pode trabalhar os dois juntos também. Assim. Mas eu tô falando uma coisa mais grandiosa, né? Então eu faria das duas uma. Ou bota o Joseph Gordon-Levitt pra fazer Batman no início assim, e aí ele fica fora de ação, o Christian Bale volta pra ser o Batman de novo, resolve o problema, né? Volta de novo pra ele. Alguma coisa nesse sentido assim, né? Ele tem que voltar ativo e tal. E tendo que lidar com o Mr. Freeze também, né? O Seu Gelo sempre foi um vilão. De novo, assim, é tipo um roteiro, uma história básica mesmo. Depois você vai trabalhando a cena. O Batman tem muita história, assim... E muitos vilões bons muita coisa. Batman Messias, Batman Gótico. É muita história que dá pra servir de base. Não tô dizendo que você precisa pegar o quadrinho e copiar. Não precisa, Entendeu? Mas você tem a base. Sim. É muita coisa escrita, muita coisa boa, cara. Sim. O único assim, personagem que talvez eu consiga imaginar que rivaliza com ele em qualidade de história é o Demolidor. O Homem-Aranha também tem muita história boa, mas o Homem-Aranha tem muito lixo também. O Demolidor, ele é mais... Gente, o Demolidor é impressionante a quantidade de, assim, que acertam nele, assim. É impressionante. E o Demolidor adulta, e o Batman também, gente. É muita história boa. Só que o Batman tem... Você pega até aquele... Quase 90 anos de história, né? Qualquer conto de Batman. Um selinho que você... Conto do Batman, pega qualquer conto de Batman, cara. Histórias ali... O próprio você falou, Messias. Acho que ele tá no conto de Batman. Messias, eu gosto muito que é o Venom mesmo. Veneno, né? O título. Veneno. Que ele tá viciado. Lembra? Ele tá viciado. Que foi Veneno que meio que eles... Quando eles fizeram a saga lá que quebrou o Batman, lá, a Queda do Morcego, é meio que interligado com o Veneno. Do Veneno, né? Eu gosto muito também. Mas é isso, cara. O Bane é todo... nos quadrinhos, todo, né? O Bane é todo aquele metacarpo. De altura, por conta do Veneno. Sim, Veneno. História boa pra explorar com ele, né? Então pra mim, seria mais ou menos seguindo nessa linha de raciocínio daí. Eu acho que colocando o Mr. Freeze e fazendo um personagem que realmente tem esse drama particular e tal. Eu gosto muito um personagem mais da mulher dele, mais humano tudo, e tal. Então tem esse lado psicológico. Aí o Nolan já gosta de trabalhar com isso. É verdade. Combina mais com o Nolan que o do Morcego Humano, é verdade. Então, ficar de olho aí, né? Vamos ver se de repente a gente consegue até tirar, porque como, né? Agora o James Gunn e o Peter Safran estão mandando tudo lá. De repente você chegando com um bom roteiro na mão, fala, não, eu queria fazer
Não, isso aqui vai ser Elseworld e tal. Fora do Bom mundo roteiro, do... vai ser Elseworld, beleza, mas cara... Porque eu ainda vai lá e faz, entendeu? eu ainda enxergo no James Gunn essa coisa meio romântica ainda de acreditar na coisa boa, né? Pô, ele terminou passa bem. essa sensação que o Kevin Feige já não passa mais. Exato. Tanto que ele ainda terminou passa bem, assim, o Guardiões da Galáxia, ele terminou bem, eu sabe? entendo que... É aquilo que eu tava falando, eu entendo que é dinheiro que rola, Sim, business. o estúdio quer. Só que eu também, entendo... Às vezes eu tenho a sensação que o James Gunn, ele fala assim, não, eu ainda quero fazer um filme bom. eu ainda quero uma alma aqui, eu quero uma alma que nem aqui. quando ele fez o Esquadrão Suicida o recente, Pô, né? o melhor, é o melhor. Ele falou assim, não... Ele consertou mesmo, não sei se não. Esquece aquele Dá pra fazer um filme bom, né? David. A gente pode trabalhar com um monte de personagem chechelento. Sim, e fazer algo grandioso com eles. Não é? Ele fez isso. É isso aí. Então ficar de olho aí, vamos ver se o Jonathan consegue tirar isso daí do papel, né? Depois que ele terminar Fallout aí. Depois de terminar Fallout. Foi meio que um sucessinho aí na Amazon, então vamos ficar de olho nos futuros projetos dele. E se ele conseguir, beleza, vamos lá, vamos assistir, né? Bem, então chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral, se inscreva no canal. Vem mais tarde, vem sua alma e vamos ficar de olho aí no que a DC traz de novidade aí, porque realmente tem muita coisa aí chegando, né? 2025 vai ser... Deveria, no mínimo, ser o ano da DC, né? Porque tá merecendo. Tá merecendo aí. Tanto levando porrada. Tem muito pano pra manga aí.